Inshallah, a khutbah de hoje eu vou dedicar a uma pequena parte da vida de Isa alayhi salam e algo que não é tão conhecido sobre sua vida e os milagres que lhe foram dados. Inshallah ta'ala, o lugar que eu gostaria de começar é algo que Allah nos diz sobre ele em Surah Al-Imran. Lá, Allah menciona os milagres que foram dados a Isa alayhi salam, e o primeiro dos milagres que ele mencionou, que nem é referenciado na Bíblia, nem se sabe entre a comunidade cristã, é que ele falaria com as pessoas mesmo quando era um bebê, e mesmo em idade mais avançada. Ele é de pessoas justas. Há uma ishara na palavra salihin que eu gostaria de indicar. Allah não disse apenas que ele estaria entre os profetas ou entre o Leel Azmi min al-Rusul. Ele disse as-salihin, boas pessoas. E salih vem de alguém que faz coisas boas. Dizemos frequentemente a frase al-latina amanu wa amilu salihat. Então Allah está realmente destacando as ações e os feitos de Isa alayhi salam na palavra as-salihin. E isso também é importante porque, como veremos, muitas denominações de cristãos, assim como os muçulmanos, podem ter diferentes escolas de pensamento. Os cristãos também têm muitas escolas de pensamento diferentes. Mas uma das ideias comuns que eles desenvolveram entre suas escolas de pensamento, uma ideia muito comum, foi que por causa de Jesus, porque Isa alayhi salam é o Ma'ada Allah, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus e ele morreu por nossos pecados, então não precisamos obedecer às leis dadas a Musa, a Torá. Não precisamos obedecer a isso porque você tinha que obedecer à lei de Allah para ser puro. Mas agora que Jesus morreu por nossos pecados, já somos puros. Então não precisamos da lei para nos purificar. Então mesmo em nossa religião, no Islã, Allah nos diz Inal hasanat yudibna sayiat, boas ações eliminam as más ações. Então todos os dias você e eu cometemos alguns erros, vemos algo que não deveríamos ter visto, ou dizemos algo que não deveríamos ter dito, ou nossa oração não foi boa o suficiente. Pequenos erros acontecem, mas as orações que fazemos, o bem que praticamos e a caridade que realizamos, Allah nos diz que isso continua purificando e eliminando nossos pecados diariamente. Então temos essa ideia de que nossas ações são, na verdade, uma forma de nos purificarmos, de purificar nossas ações. Mesmo na Surah Al-Mujadid, Allah menciona que dar sadaqah pode ser atar, pode ser mais puro para você, pode ser uma maneira de purificá-lo. Então, nós temos esse conceito, mas os cristãos desenvolveram um novo conceito. Os cristãos desenvolveram o conceito de que, porque Jesus morreu por nossos pecados, não temos mais o fardo dos pecados sobre nós. Ele tomou todo esse fardo. Então, agora estamos livres dos pecados. E agora, o que Allah diz no Alcorão aqui é muito sutil. Ele diz que é daqueles que praticam boas ações. Então, se você quiser seguir o exemplo de Isa, você deve se preocupar com atos também. Mas enfim, vamos em frente. Os anjos estavam dizendo a Maryam sobre o tipo de filho que ela vai ter. Allah disse a ela, os angels tell her, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. You're going to have a child who not only will he speak when he's a baby, Allah will teach him the book, Allah will teach him wisdom, Allah will teach him Tawrat, and Allah will teach him Injil. So there's 4 things mentioned, the book, the wisdom, Tawrat, and Injil. You can think of it like this, the book and the wisdom, meaning the Tawrat and the Injil. So the book is actually talking about the Tawrat and the wisdom is talking about the Injil. Actually, among Christians, they used to refer to the Bible often as wisdom. That's one of the names they used for it. And even in the Quran, Allah says about Isa, when Isa came with all of his proofs, he said, I have come to you with wisdom. So the Injil is actually the summary of the Injil is wisdom. And the summary of the Tawrat is laws, and the word in Arabic for laws is also al-kitab. So Allah says in this ayah, the angels are telling Maryam. Então, quando Jesus nasce, o plano de Allah para ele é que Allah lhe ensinará o livro e a sabedoria, a Torá e o Evangelho. Assim, Isa não só conhecerá o Evangelho, como também conhecerá a Torá. Ele vai conhecer os dois. Agora, por que isso é importante? Porque o Evangelho tem sabedoria, e em muitas comunidades cristãs, a própria religião se tornou apenas sobre sabedoria. Não tem nada a ver com as leis. As leis existiam antes de Jesus se sacrificar. As leis existiam antes de Deus entregar seu filho. Você não precisa mais das leis.
E Allah está dizendo que mesmo antes de ele nascer, o plano já estava declarado de que ele viveria de acordo com a lei e a sabedoria. Os dois juntos, certo? Você, alimuhu al-kitaba wal-hikma wal-taurata wal-injil. Agora, ele então descreve. Allah salta direto para a vida de Isaías. Então ele nasceu, ficou mais velho e está pregando para os Bani Israel. Esses eram os muçulmanos daquela época. E ele está fazendo da'wah e está dizendo a eles por que deveriam acreditar nele como mensageiro de Allah. Ele diz, Qad jitukum bi ayatim min rabbikum. Estou vindo até vocês com um milagre do seu mestre e um sinal do seu mestre. Então eu tenho provas de por que vocês deveriam me considerar um mensageiro. Anni akhluqu lakum min al-tini kahiyati al-tayri fa anfuku fihi fayakunu tayran bi idnillah. Vou criar para vocês a partir da lama da terra molhada, vou fazer a forma de um pássaro e então vou soprar nessa forma, e ele vai se tornar um pássaro vivo com a permissão de Allah. Então a forma de um pássaro vai se transformar em um pássaro vivo. Essa é a primeira coisa. Então ele diz, Wa ubri'u al-akmaha wal-abrasa, e vou curar aquele que estiver doente, o leproso, pessoas que têm doenças muito graves, podem até dizer doenças terminais, doenças virais que eram isolados, não podiam conviver com o resto da sociedade. Foram separados esses tipos de pessoas. Eu serei capaz de curá-los, e até mesmo os cegos. Então eu serei capaz de curá-los. Agora, wa'uhi al-mauta bi'idnillah, e eu serei capaz de trazer os mortos de volta à vida com a permissão de Allah. E ele continua dizendo, com a permissão de Allah, com a permissão de Allah, com a permissão de Allah. Então não é Jesus que trouxe os mortos de volta à vida. Jesus trouxe os mortos de volta à vida com a permissão de Allah. Ele continua acrescentando essa ressalva toda vez, certo? Então bi'idnillah. Então ele diz, e isso não é suficiente, até agora temos 3, temos que ele vai tomar a forma de um pássaro a partir do barro, e ele se tornará um pássaro vivo. E o segundo é que ele vai curar as pessoas que estão em um estado de doença e fraqueza, e a doença desaparecerá com a permissão de Allah. Então ele menciona que os mortos voltarão à vida. Ele trará os mortos de volta à vida com a permissão de Allah. Então ele diz, Wa unabiyukum bima ta'kuluna ima tadakhiruna fi buyutikum. Vou informá-los sobre o que vocês comem, ou seja, as pessoas vêm e se encontram com ele, e ele já sabe o que vão comer em casa. Isso é o que você está cozinhando em casa. É diferente se você já comeu e vem até ele, sente o cheiro de frango e pensa, comi biryani. Isso é diferente. Eles ainda não comeram, e ele consegue dizer o que eles vão comer em casa. E wama tadakhiruna fi buyutikum. Antigamente, as pessoas não tinham bancos nem dinheiro. As pessoas tinham ouro, prata e itens valiosos assim, entende? E eles não tinham onde guardá-los, então costumavam ter lugares secretos em casa, nos fundos ou em algum lugar nas montanhas, onde podiam cavar e esconder os itens. Podiam enterrar os itens em casa. Ele diz, Wama tadakhiruna fi buyutikum. As coisas que vocês estão guardando em suas casas e mantendo em segredo, eu lhes direi o que vocês armazenaram. Este é um dos seus milagres, certo? Então eu lhes direi o que vocês vão comer e os itens que estão guardando e armazenando em suas casas. Estes são os milagres de Isa alayhi salam listados na Sura Ali Imran. E então, no final de tudo isso, ele diz, Inna fi dalika la ayatan lakum. Assim como ele começou, dizendo que em tudo isso há um milagre muito poderoso para vocês. In kuntum mu'minin, se de fato vocês acreditarem. Mas depois ele acrescenta algo mais. E voltaremos a esses milagres em um instante. Ele disse, Wa musaddiqal lima bayna yadayya minat Taurat. Isso é realmente importante agora. Ele diz que veio para confirmar o que veio antes dele na Torá. A Torá não foi dada primeiro a Isa alayhi salam. Foi dada a Musa alayhi salam. E Isa alayhi salam está dizendo que uma de suas missões, sua primeira missão, é garantir que ele ensine o que a Torá realmente diz. O que a Torá realmente diz. Porque vocês mudaram o que ela diz. E mudaram sua interpretação. E eu vou, e algumas partes delas são verdadeiras. Algumas de suas interpretações estão corretas. Algumas das suas interpretações estão incorretas. E eu vou corrigir o que você deveria acreditar sobre o Torá. Vou esclarecer o seu entendimento do Torá. Na época, os saduceus, o povo que costumava, ou os fariseus, que costumavam ensinar o Torá em Jerusalém naquela época, os ulemás, os fuqahá, os muftis, os filhos de Israel, eles eram as pessoas que estudaram por muitos anos. Eles estudaram o Torá, e aqui está alguém que desde bebê nunca foi para a madraça deles, nunca se formou, e está dizendo a eles, vou lhes dizer o que o Torá diz. Vou esclarecer isso para vocês. Vocês não o entendem corretamente.
Eu vim para lhes dizer o que realmente significa. E se você estudar o Novo Testamento, você tem a vida de Jesus no Novo Testamento, e ele está constantemente questionando os mestres dos israelitas, os fuqaha, os muftis. Por que vocês inventaram essa fátua? De onde vocês tiraram isso? Isso não é o que Allah disse, não é isso que ele quis dizer. Vocês brincam com o livro de Allah, e ele está desafiando-os o tempo todo. E aqueles, você sabe, seus cheques de antigamente, o fuqaha, o imã, eles não gostaram, ele está nos fazendo parecer mal. Você sabe que nós temos o sermão de sexta-feira, eles tinham o sábado deles. Eles tinham o sábado deles. Eles tinham seus sermões, eles tinham seus ensinamentos, e publicamente ele está questionando-os e dizendo do que você está falando. Isso não é o que Allah disse, isso não é o que Allah disse. Então eles começaram a desenvolver um ódio real contra ele porque ele está nos fazendo parecer mal, ele está arruinando nossa reputação. E além disso, ele também tem todos esses milagres agora. Mesmo que este não seja o meu assunto, eu vou te dizer que eventualmente eles o acusaram de ser um mágico. E você encontra isso na Bíblia. E Allah também diz isso no Alcorão, certo? لَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Surat As-Saf. Quando ele trouxe todas as provas claras sobre as quais eu falei com você, eles disseram, isso é magia. Então eles disseram, magia é haram. Magia é haram. Devemos decretar o wajib ul-qatl, devemos matá-lo. Ele é um kafir, nós devemos matá-lo. Você vê que esta é a fátua que eles emitiram depois disso. E essa fátua ainda é encontrada no Talmud. Ainda é encontrada na literatura judaica, que eles afirmam que foram eles que emitiram essa fátua, que ele deveria ser morto porque ele estava praticando magia, e por causa da magia, ele está fora dos preceitos do Islã, certo? Que era o Islã daquela época, certo? Agora o que eu queria compartilhar com vocês é um pouco de contexto na história judaica. Na história judaica, alguns séculos antes da vinda de Jesus, antes da vinda de Isa, eles desenvolveram muita literatura, onde eles falavam sobre sabedoria. Isso foi algumas centenas de anos antes de Jesus. Agora, eu já lhes disse, o Alcorão diz que Allah deu a Isa a declaração. Ele disse ao seu povo, eu vim até vocês com Hikmah, mas não estamos falando de Isa agora. Estamos falando de 200 anos ou mais, antes de Isa, e na comunidade judaica, entre seus estudiosos e sua literatura, eles desenvolveram essa ideia de Hikmah. E eles tinham uma ideia realmente interessante sobre o que Hikmah significa, o que significa sabedoria. E uma das ideias que eles desenvolveram é Hikmah. Significa algumas pessoas muito especiais entre nós. Elas têm conhecimento sobre o dia do julgamento, elas sabem os detalhes do dia do julgamento e como tudo irá acontecer. Porém, esse não é um conhecimento público, não é para todos. É preciso ter um status muito especial com Allah para poder ter esse conhecimento. E as pessoas que detêm esse conhecimento secreto não é acessível ao público. Essas pessoas têm o quê? Hikmah. Então, eles desenvolveram essa ideia de Hikmah sendo conhecimento secreto do dia do julgamento. E, de certa forma, eles desenvolveram a ideia de que o conhecimento do dia do julgamento não é destinado ao público. O público não é, eles não podem lidar com isso de certa forma, na verdade. É para as pessoas muito, muito especiais que têm essa Hikmah. Então, eles desenvolveram essa ideia agora. O que também é muito interessante havia diferentes madahib, havia diferentes escolas de israelitas, eles não acreditavam da mesma maneira, havia diferentes grupos entre eles, e um de seus grupos, mesmo na época de Isaías, aparentemente, o conhecimento da Akira era tão secreto que eles realmente acreditavam que não havia Akira. Eles acreditavam na Torá, acreditavam em Musa a-Isaías, e eles diziam que acreditamos em Musa, mas não acreditamos em nada que veio depois de Musa, não acreditamos no Zabur. E em todo o resto só acreditamos na Torá. Não olhamos para nenhum outro Dalil, e não encontramos qualquer referência a Akira na Torá. Não encontramos nenhum dia do julgamento na Torá, e portanto, não acreditamos no Akira. Nem sequer temos fé no Akira. E se você estudar a Bíblia, descobrirá que Isa a.s. costumava debater com eles usando a Torá e provar-lhes que o Akira também está presente na Torá. Era isso que ele costumava fazer. Enfim, o que eu quero que você observe é que ele costumava estar ensinando. Eles costumavam acreditar que sabedoria significa conhecimento secreto do dia do julgamento. Agora, o que Allah faz no Alcorão? Uma coisa que Allah nos diz é que ele deu sabedoria a Jesus. Outra coisa interessante que Allah diz sobre ele é Innahu la ilmun lisa'a. Ele é o conhecimento do dia do julgamento. Jesus é o conhecimento do dia do julgamento. Ilmun lisa'a. A questão é, como ele é o conhecimento do dia do julgamento? Como ele é o conhecimento do dia do julgamento? Vamos voltar e refletir um pouco sobre o que aconteceu nos milagres que foram concedidos a Isa a.s. O primeiro milagre que lhe foi concedido, ele contou depois que, como você sabe, falou ainda criança.
Aliás, mesmo falando como uma criança, eu acho interessante porque você não espera que uma criança fale. Certo? Como alguém que não recebeu a capacidade de falar, pode falar? E se você olhar para o Alcorão e tentar encontrar algum lugar onde algo fala? Isso não é esperado, mas está falando. Neste caso, há um bebê falando. Uma das coisas que você encontra no Alcorão é que no dia do julgamento minhas mãos estarão falando, meus pés estarão falando, meus olhos estarão falando, certo? E quando eles começarem a falar no dia do julgamento, começarão a testemunhar contra mim. Eles começam a provar. Sim, Allah, você deu a ele controle sobre mim. Eu não queria fazer isso. Ele fez. Ele tocou o que não deveria ter tocado. Ele bateu no que não deveria ter batido. Ele olhou para o que os olhos deveriam testemunhar. Os pés deveriam testemunhar. Eu não queria ir lá, mas você deu a ele o controle. Então eu me fiz ir lá. E aí a pessoa que perdeu o controle sobre o próprio corpo vai depor e dizer que vai reclamar de Sailima Shahid para Alaina. Por que você está testemunhando contra nós? E então essas partes do corpo vão responder Antagon e deixar a Anta Kulashai, aquela que deu tudo o poder de falar, nos deu hoje o poder de falar direito. Então, mesmo em Jesus falando como um bebê, pode haver uma sugestão sutil. Quando Allah quer que alguém fale algo, ele vai testificar, vai falar. Mas de qualquer forma, se você deixar esse milagre de lado, o que foi dito a ele que médium foi dito realmente sobre seu bebê, que milagres ele é bom vai ter quando ele crescer. E então, os milagres que ele falou sobre si mesmo em Sultani Imran. O primeiro milagre foi ele pegar barro. Ele pega lama e ele sopra nela. E ela se torna um pássaro vivo com a permissão de Allah, que na verdade é algo semelhante a algo que encontramos no Alcorão. Allah criou o ser humano a partir da argila, e então ele soprou no ser humano seu espírito. E então os seres humanos ganharam vida. Esta é a demonstração feita por Isa alayhi salam, é algo que Allah fez há muito tempo para lembrar aos seres humanos como eles foram criados. Como eles foram esse milagre, o milagre do pássaro é um lembrete de como os seres humanos foram criados, você pode ver a conexão. Agora isso também é importante, porque quando fomos criados, quando Allah nos criou, Allah realmente nos disse algo quando fomos criados, e então aconteceu toda a história de Adam alayhi salam, certo? E então antes mesmo de descermos a esta terra. Já nos foi dito que você vai voltar aqui. Nós vamos. E em Surat al-Araf, por exemplo, como um exemplo disso, Allah falou com todos nós quando fomos criados, antes de virmos a esta terra, e ele nos perguntou: eu não sou o seu Senhor, Alastu bi Rabbikum? E todos nós dissemos, é claro, você é nosso testemunho. Mas ele disse que no dia da ressurreição diremos que estávamos desatentos a isso. Não fazíamos ideia. Naquele momento estávamos alheios. Estávamos diante de Allah. Estávamos conversando com Allah no dia da ressurreição. O que acontecerá novamente? Ficaremos diante de Allah novamente. Essa não é a primeira vez. É a segunda vez. Certo? Assim como os criei da primeira vez, eu os trouxe de volta da mesma maneira. Eu os trouxe da primeira vez. Essa é a primeira. E depois Allah diz: e já sabíeis da primeira criação. Por que então não reflexionais? Vocês já sabem da primeira vez que eu os criei. A outra vida é a segunda vez que ele nos criará. Mas ele já nos criou uma primeira vez. Então quando essa história da criação, do pássaro se transformando em um pássaro vivo, é mencionada, não é apenas para nos lembrar do início. Também está nos lembrando do fim. Fim. O próximo milagre que Isa recebeu depois disso foi que ele disse que iria curar as pessoas que estão doentes, os cegos, os leprosos, as pessoas em estado terminal, etc. O que é isso? É ir da fraqueza à força, não é? E o que acontece com os seres humanos ao longo da vida? Eles vão da fraqueza à força. Nós deixamos de ser uma criança impotente para nos tornarmos cada vez mais fortes. Nós passamos por uma dificuldade e Allah nos tira dessa dificuldade. Nós enfrentamos uma situação impossível e nos perguntamos, como vai haver uma saída? E Allah nos tira dessa situação. Então, constantemente em nossa vida, Allah nos coloca diante de muitas dificuldades, mas muitas vezes também nos concede alívio. Yaj'al lahu makhrajan, ele providencia uma saída para eles. Ou, Innama al-Rusli Yusran, com a dificuldade vem a facilidade. Sabe, essa é a história da nossa vida. Mas logo após isso, ok, então nós nascemos, somos criados, nossa vida tem dificuldades e Allah resolve nossas dificuldades. E então, no final, nós morremos. E quando morrermos, haverá um dia de julgamento. E qual é o próximo milagre de Isa desse assunto? Ele diz, Wa uhyil mauta, eu darei vida a alguém que está morto com a permissão de Allah. Isso é muito diretamente um lembrete do quê?
Dia do julgamento. Lembra do ayah? Ele é o conhecimento do dia do julgamento. Todos os seus milagres estão amarrando essa discussão sobre o próprio dia do julgamento. E então, além de tudo isso, o milagre final que ele mencionou é: eu vou te dizer o que você vai fazer ou o que você tem em casa e o que você está escondendo. Depois de sermos ressuscitados no dia do julgamento, o que Allah vai fazer? Ele vai nos mostrar o que estivemos escondendo. Ele vai nos mostrar o que estivemos comendo. Ele vai nos mostrar o que fizemos, não é? Esses milagres, cada um deles é basicamente a história da criação humana. De um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E isso é al-Misat. Isso é o conhecimento da hora. Os israelitas, eles desenvolveram essa noção de que sabedoria é o conhecimento da hora que é secreto. É secreto. E Allah envia Isa alayhi salam e ele revela o conhecimento da hora. E ele torna isso tão visível e tão claro. Mas isso é do lado cristão. Há algo mais que aconteceu do lado judeu. O que aconteceu? Isso foi do lado judeu. Algo mais aconteceu do lado cristão. Do lado cristão, eu comecei dizendo no início que eles começaram a acreditar que por causa de Jesus não há mais necessidade de fazer boas ações. Você não precisa se preocupar com nada halal ou haram. Tudo se tornou halal porque, por exemplo, Allah proibiu que eles se envolvessem em qualquer negócio no dia de sábado. Certo? Allah fala sobre isso na Surah Al-A'raf. Mas depois, você sabe, Jesus foi sacrificado, não precisamos mais observar o sábado. Podemos ter um dia normal no sábado. Na verdade, o dia ritual do culto cristão é o domingo. Não é sábado. O sábado agora é um dia normal. Então não precisamos mais observar o sábado. Ele foi revogado. É mansukh. Não precisamos mais nos preocupar com isso, certo? O kosher. Kosher é como a nossa comida halal. O que foi dado a eles foi a dieta kosher. Essa era a comida halal deles, que é quase exatamente a mesma que Allah deu a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas a comunidade cristã disse: não precisamos mais nos preocupar com isso. Agora, tudo é permitido porque o sangue de Jesus tornou tudo halal. O que Allah disse no próximo versículo? Wa musaddiqa lima bayna yadayya minat Tawrat. Allah agora está nos dizendo através de Isa Abezios, pelas palavras de Isa Abezios: eu vim para confirmar tudo o que já foi oficialmente estabelecido na Torá. Estou aqui para dizer que aquilo é legítimo. É isso que Allah deseja. Isso é o que Allah realmente diz. E eu vim para tornar lícito para vocês algumas coisas que foram proibidas. Em outras palavras, vocês complicaram a religião. Alguns de vocês podem estar familiarizados com a Surah Al-Baqarah, onde os israelitas fizeram muitas perguntas quando Moisés pediu que eles sacrificassem uma vaca, e as coisas se tornaram cada vez mais difíceis. Certo? E essa foi uma história que representa algo que aconteceu na história deles. Eles criaram regras. As regras de Allah eram simples. As regras eram simples. A regra seria, por exemplo, jejuar. Em que segundo exato devo começar o jejum? O que exatamente deve acontecer depois? E então você quer fazer 85 perguntas sobre o jejum e quer complicar o máximo possível. Allah fez algo simples. E você adora fazer o quê? Complicar. E quanto mais você complica. Existem algumas regras na Bíblia. Por exemplo, havia 5 ou 6 coisas que você não deveria fazer no sábado, ou 5 coisas que você não deveria fazer. E eventualmente, eles as transformaram em cerca de 55 coisas, com suas fátuas. Então eles tornaram a vida muito mais difícil, muito mais, eles legalizaram demais a religião, certo? E os cristãos disseram: vamos nos livrar completamente da religião. Não precisamos de nada disso. E agora Allah, através de Isa S, está trazendo as coisas de volta ao equilíbrio. E ele está dizendo: algumas coisas que você criou que eram haram, na verdade não eram haram. Então isso não é tornar a religião liberal, isso é voltar ao livro. Se Allah fez algo halal, você não deveria estar tornando isso haram? Restam apenas alguns minutos. Eu só quero compartilhar com vocês uma última coisa sobre esses ayat, inshallah. E é porque, do lado judeu, o conceito se tornou que a sabedoria é sobre o conhecimento secreto da hora. E esse problema está sendo resolvido. E do lado judeu, outro problema foi: muitas coisas foram declaradas haram. E Isa AS disse: não, você inventou isso. O livro, na verdade, diz isso. Você não precisa adicionar à lista de harams. O que aprendemos com isso? Do lado judeu do argumento, o que aprendemos com isso? O que aprendemos com isso é: Allah sabe melhor como proteger você e eu do mal. Então se Allah tornou certas coisas haram, é porque ele sabe. Você harimu alaikumul kaba'id. Como coisas imundas, ele as tornou haram. Certo?
Mas quando alguém aparece e diz, eu sei que isso é haram, mas há 8, 9 outras coisas, Allah na verdade não as tornou haram. Mas eu não gosto delas, então devemos ter cuidado com essas coisas também. Então vamos adicionar a lista de haram e continuar expandindo a lista. Vamos, só para ter cuidado, eu só quero ter cuidado, eu só quero ser protetor. Então, para ter cuidado, você torna mais coisas haram na vida do que Allah realmente fez. O problema com isso é que ninguém se importa em protegê-lo, mais do que o próprio Allah. Você criando regras e inventando mais proteções. É como se Allah não fosse suficiente. Alaysa Allahu bikafin abdahu. Allah não é suficiente para seu servo? Entende? E as pessoas pensam que estão fazendo isso, como um ato de taqwa. Se você for mais religioso, você vai tornar mais coisas haram. Essa será a sua lógica. Agora, o problema com isso é Kulman haramazinat Allah. Allati akrajaha li ibadihi. Allah diz, quem ousa tornar algo haram, que a beleza que Allah fez halal, quem ousa pegar algo bonito que Allah fez e torná-lo haram, que ele fez para seus servos. Em outras palavras, existem dois crimes diferentes. Um crime é você pegar algo haram e torná-lo halal. Isso é o que os cristãos fizeram. O que os cristãos fizeram? Eles pegaram algo haram e tornaram halal. E há outro crime, você pegar algo halal e torná-lo haram. Foi o que os judeus fizeram. Esses são dois crimes diferentes, e ambos são crimes contra Allah. Você não pode adicionar à lei de Allah, e você não pode retirar da lei de Allah. E ambos esses extremos foram abordados nesses poucos ayat. Em apenas esses poucos ayat, aprendemos algo notável sobre o que aconteceu na vida de Isa, que a paz esteja com ele. E finalmente, neste último minuto, compartilharei com vocês, porque isso é importante para nós como muçulmanos. Isso é o que aprendemos sobre como eles foram corrigidos. Allah nos disse que Isa, que a paz esteja com ele, recebeu Al-Kitaba, Al-Hikmah, Al-Taurah, Al-Injil. E este foi o próximo mensageiro a vir. O mensageiro final a vir logo após Isa, que a paz esteja com ele, será Muhammad Rasulullah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele. Ontem eu estava explicando nas palestras de Hikmah que um grupo ficou obcecado com Al-Kitab e o outro ficou obcecado com Al-Hikmah. E Allah finalmente enviou seu mensageiro final, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, com o Alcorão, Yutlu alayhim ayatihi wa yuzakihim. E neste livro, Allah uniu Al-Kitab e Al-Hikmah. E uma das coisas que a sabedoria faz, agora o que a sabedoria faz? A sabedoria impede que você acrescente algo ao livro, e a sabedoria também impede que você retire algo do livro. Você permanece perfeitamente equilibrado. Você não pode adicionar nem subtrair nada. Ele permanece exatamente onde deveria estar. E esse é o livro perfeito. O episódio final da revelação que Allah concedeu a Muhammad Rasulullah, que a paz esteja com ele. É como se a história de Jesus no Alcorão estivesse nos preparando para o verdadeiro propósito de Muhammad Rasulullah, que a paz esteja com ele. É isso que realmente está acontecendo. Há a prévia e depois há o evento principal. É como se a missão de Jesus fosse a prévia para o grande evento da vinda de Muhammad Rasulullah, que a paz esteja com ele. É por isso que você o encontra, especialmente Jesus, dizendo às pessoas: eu vim com algumas missões. Essa é uma de suas missões. Qual é a outra missão que Jesus tem? Ele diz: O Mubashiran birasol yeti min ba'd esmihi Ahmad. E eu tenho outra missão. Vim trazer-lhes boas novas de um mensageiro que virá depois de mim. Seu nome é Ahmad. Ou seja, ele mesmo está dizendo ao povo que minha missão é, na verdade, prepará-los para a vinda de Muhammad Rasulullah, que a paz esteja com ele. E é assim que o Alcorão abrange milhares de anos da história judaica e séculos da história cristã antes dele, e os une todos, convidando-os para este episódio final da revelação de Allah. Que Allah nos guie a todos e guie nossos irmãos e irmãs cristãos e judeus para a verdade desta revelação final e abra seus olhos para este convite que Allah estendeu a toda a humanidade. الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى